Senhoras e senhores, boa noite. A seguir, dar-se-á início à solenidade de posse de presidente e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Agradecemos a todas e todos que acompanham esta sessão solene pelo canal oficial da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. Solicitamos aos presentes a gentileza de manterem seus celulares em modo silencioso. Informamos que após o término desta sessão solene, o deslocamento para os cumprimentos ocorrerá, em primeiro lugar, com a condução dos integrantes da mesa e do cancelo, juntamente com os familiares. Logo após, o acesso será liberado aos demais convidados. Dando início à solenidade, adentra o plenário Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Edson Fachin, acompanhado das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux. Excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal, Senador Rodrigo Pacheco. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Federal Arthur Lira. Sua Excelência o senhor Vice-Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência o senhor Ministro Ricardo Lewandowski. Sua Excelência o senhor Corregedor-Geral Eleitoral, Ministro Mauro Campbell Marques. Sua Excelência o senhor Ministro Benedito Gonçalves. Sua Excelência o senhor Ministro Sérgio Banhos. Sua Excelência o senhor Ministro Carlos Urbach. Sua Excelência o senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Augusto Aras. Senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Tem a palavra Sua Excelência o senhor Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Ministro Luiz Edson Fachin. Vamos sentar, presidente. Senhoras e senhores, declaro aberta a sessão solene destinadas às posses de Sua Excelência, o senhor Ministro Alexandre de Moraes, no cargo de Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e de Sua Excelência, o senhor Ministro Ricardo Lewandowski, no cargo de Vice-Presidente desta Corte. Convido todas e todas a acompanharmos a execução do hino nacional pelo Coral Supremo Encanto do Supremo Tribunal Federal, regido pelo maestro Eldon Soares dos Santos. Ouviram do Ipiranga as majestades.
iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, um lar para o teus rendas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil. Convido Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a acompanhar-me até a tribuna para prestar o compromisso regimental. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, assim que o ministro Alexandre de Moraes ler o termo, o senhor diretor-geral procederá à leitura do termo de posse. Obrigado, presidente. Declaro aceitado o cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições, em harmonia com a Constituição e as leis da República. Comprometido, convido agora o senhor diretor-geral da Secretaria do TSE, Dr. Rui Moreira, a proceder à leitura do termo de posse. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2022, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de presidente o excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, eleito em 14 de junho de 2022 pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Declaro empossado no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, a quem parabenizo e passo a presidência desta sessão solene. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Na condição de presidente
empossado do Tribunal Superior Eleitoral, convido Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, a deslocar-se até essa tribuna para prestar o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito, e prometo bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições em harmonia com a Constituição e as leis da República. Convido o senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, doutor Rui Moreira, a proceder à leitura do termo de posse. Aos 16 dias do mês de agosto do ano de 2022, em sessão solene do Tribunal Superior Eleitoral, tomou posse no cargo de vice-presidente o excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, eleito em 14 de junho de 2022, pelos membros deste tribunal, nos termos do disposto no parágrafo único no artigo 119 da Constituição Federal. Sua Excelência declarou aceitar o cargo para o qual foi eleito e prestou o compromisso de bem e fielmente cumprir os respectivos deveres e atribuições. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo empossado. Chique. Declaro empossado no cargo de vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Sua Excelência, o senhor ministro Ricardo Lewandowski. Para o pronunciamento em nome desse tribunal, concedo a palavra a Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques. Muito boa noite a todos e a todas. Excelentíssimo senhor, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Excelentíssimo senhor, presidente da República Federativa do Brasil, senhor Jair Messias Bolsonaro. Na pessoa de Vossa Excelência, saúdo todos os membros do Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho da Justiça Federal, da Nacional de Justiça, Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Fux, na pessoa de Sua Excelência, saúdo todos os membros da magistratura brasileira, especialmente os senhores ministros da Suprema Corte de ontem, de hoje e de sempre, e dos tribunais superiores, meus pares no Superior Tribunal de Justiça em especial. Excelentíssimo senhor, presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e na pessoa de Sua Excelência, quero saudar todas as senhoras senadoras e os senhores senadores aqui presentes. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, saúdo Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, saúdo Suas Excelências, as senhoras deputadas e os senhores deputados federais aqui presentes.
Saúdo Sua Excelência, o eminente senhor vice-presidente do Tribunal, ministro Ricardo Lewandowski. Saúdo Sua Excelência, o eminente ministro Luiz Edson Fachin. Saúdo Sua Excelência, o eminente ministro Benito Gonçalves. Saúdo igualmente Sua Excelência, o senhor ministro Sérgio Banhos. Saúdo Sua Excelência, o senhor ministro Carlos Roba. Saúdo Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral Eleitoral, Dr. Augusto Aras, na pessoa de quem também cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Saúdo Sua Excelência, o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, e na pessoa de Sua Excelência, saúdo todas as senhoras advogadas e os senhores advogados aqui presentes. Uma saudação muito especial aos presidentes de sempre aqui presentes, José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer. As cerimônias de posse de cargos da alta direção dos tribunais superiores são singularmente comuns em sua ocorrência singular e previsível. Assim as defino porque, em geral, sucessores sucedidos são previamente conhecidos graças aos critérios de rodízio e antiguidade. Na Justiça Eleitoral, cuja competência histórica na condução dos processos democráticos é reconhecida internacionalmente, tais caracteres são ainda mais notórios. Tenho nesta noite, portanto, o desafio de dizer-lhes algo que seja, ao mesmo tempo, novo e tradicional. Sou favorecido nesse mistério por algumas circunstâncias especiais. A primeira delas está em saudar um amigo de mais de 2 décadas, que conheci em meu tempo, melhor dizendo, em nosso tempo de Ministério Público. Não é segredo que me refiro a Alexandre de Moraes. Com quase 54 anos, franciscano das arcadas da já célebre turma de 1990, marido de Viviane, pai de Gabriela, Juliana e Alexandre, Alexandre de Moraes, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é, acima de tudo, um amigo a quem tenho a honra de saudar a chegada à mais elevada magistratura eleitoral deste país. De seus tempos de aluno nas arcadas do Largo de São Francisco, Alexandre de Moraes traz consigo algumas marcas que até hoje o definem e definem sua personalidade e sua trajetória pública. Diferentemente de muitos de sua geração, Alexandre não foi um militante estudantil, mas um dedicadíssimo estudioso aluno que muito precocemente se tornaria professor de cursos preparatórios e já em 1997 daria início a um dos mais bem-sucedidos cursos de Direito Constitucional na história contemporânea brasileira. Registro que nos bancos do Colégio Bandeirantes Sua Excelência dedicava-se aos estudos de ciências exatas e imaginava prestar vestibular para engenharia, fato que bem explica a sua objetividade argumentativa e resolutiva. No Ministério Público de São Paulo, onde atuou entre 1991 e 2002, e onde ingressou em primeiro lugar no concurso público de acesso, aprendeu a difícil arte do equilíbrio entre a busca da verdade real e a alteridade que permite enxergar os limites humanos para a gestão da coisa pública. Essa capacidade de transcender a visão burocrática e de compreender os largos horizontes das chamadas razões de Estado, muito provavelmente conduziram-no à vida política e ao exercício de relevantíssimos cargos do Poder Executivo. Secretário de Estado de Justiça, secretário de Estado de Segurança Pública, secretário municipal de Transportes e ministro de Estado da Justiça. Eis apenas alguns exemplos dessa bem-sucedida trajetória. Alexandre de Moraes foi, ainda, um brilhante conselheiro, pioneiro no Conselho Nacional de Justiça e sucedeu ao meu amigo e irmão de alma Teori Zavascki em 2017 no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O Brasil é um país abençoado por Deus de diversas formas,
a maioria das vezes incompreensivelmente. Terra de riquezas e de misérias, de paz e de violência, de uma bondade humana sem fim, mas de uma intolerância incompreensível algumas vezes. Nosso país é uma síntese perfeita, ou imperfeita, quem sabe, de nossas qualidades e de nossos defeitos. Posso dizer, contudo, que ter Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral é uma forma muito peculiar de benigna interferência do destino em nossa história recente. Ninguém melhor do que o nosso novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral está talhado para conduzir as eleições de modo firme, imparcial, técnica, previsível e democraticamente. A disciplina de lutador de Muay Thai, a excesse de quem usa as madrugadas para escrever e atualizar seus inúmeros livros, desde a chegada, é preciso que se registre, de seus filhos gêmeos nascidos prematuramente, em que lhe dava mamadeira pelas madrugadas adentro, interrompendo esse gesto com a leitura do Diário Oficial, ainda impresso, coletando a jurisprudência para aprimorar e atualizar suas obras literárias. E a força de caráter que o impele a vencer os seus desafios, eis algumas das qualidades sobre as quais se deposita o segredo do êxito profissional de nosso novo presidente. Nada obstante, ser Sua Excelência fanático torcedor do Corinthians, com perdão do pleonasmo, assíduo frequentador dos estádios, primeiro com seus irmãos e posteriormente com seus filhos, frequência de assiduidade esta festejada com o título de campeão do mundo lá no Japão em 2012, onde lá estava bradando pelo seu Coringão. Alexandre, o povo brasileiro acredita e confia em sua democracia. Caber-lhe-á liderar uma justiça especializada que é uma das mais bem-sucedidas heranças dos turbulentos anos 30 e dos ofícios visionários de grandes juristas como Assis Brasil, Hermenegildo Rodrigues de Barros, José Linhares. Instituída pelo Decreto 2176, de 32, a Justiça Eleitoral nasceu de uma ideia-força absolutamente original, no marco jurídico das nações cultas de seu tempo. Os desacreditados processos democráticos herdados da República Velha não mais suportariam o monitoramento e a regulação por uma agência do Poder Executivo ou por um apêndice do Poder Legislativo. Muito menos seria possível recuperar a fé do povo brasileiro nas eleições por meio de um órgão, ainda que jurisdicional, sem autonomia, orçamento próprio e estrutura dotada de perenidade. O gênio nacional revelou-se quando se concebeu o então Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, extinto que foi com a Constituição de 37 e restabelecido em 1945 pelo Decreto 75/86. Desde então, a Justiça Eleitoral, senhoras e senhores, segue constitucionalizada e adotando modelo quase singular em todo o mundo. Ela, eleições após eleições, prossegue sua vitoriosa caminhada histórica de legitimação popular permanente. Este tribunal é um pequeno símbolo de um sentimento que não cabe nestas amplas e suntuosas instalações. Este tribunal está em cada urna eletrônica, em cada mesário, em cada juiz ou juíza eleitoral, em cada promotor ou promotora eleitoral. Este tribunal está no coração do povo brasileiro. E a partir de hoje, ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência assumirá a liderança maior da democracia brasileira. E ao seu lado estaremos todos nós, que integramos esta Corte Superior de Sufrágios. Vossa Excelência receberá do ministro Edson Fachin um tribunal em perfeita sintonia com a opinião pública, organizado administrativamente e orçamentariamente de modo impecável e com um nível elevadíssimo de harmonia institucional entre seus integrantes, uma marca da gestão do ministro Edson Fachin.
Indispensável, digo, essencial, na verdade, é registrar o reconhecimento ao insigne trabalho de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, até então presidente deste Tribunal Superior Eleitoral, como gestor e como voz pública de todos quantos fazem a justiça eleitoral no país. Sua Excelência revelou Sua Excelência revelou o talento de gestor aplicado e realçando o seu exercício perene do diálogo com todos nós, membros da Corte, membros do Ministério Público Eleitoral, servidores, partidos políticos, meios de comunicação, imprensa, sociedade civil, escancarando o tribunal a todos que busquem robustecer a gestão transparente, auditável e proba das nossas eleições. Ministro Fachin, por mais que tenha tentado, Vossa Excelência jamais restou de forma insular, vencido na bancada julgadora. Nada obstante o contrapelo renitente dos seus insistentes votos, de seus vogais, alunos nesta bancada. Calhe à fiveleta reconhecer sua bravura cívica, que reverenciamos e que a nação aplaude. Agora, ao seu lado, ministro Alexandre de Moraes, esta casa que já conta com a presença de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, seu colega de docência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, torno público que Sua Excelência começou a lecionar nas Arcadas em 1978. Ricardo Lewandowski, que já presidiu o Supremo Tribunal Federal, este Tribunal Superior Eleitoral, ocupou interinamente a presidência da República e, de um modo singular, também presidiu o Congresso Nacional em circunstâncias extremas em nossa democracia. É um daqueles ministros que marcam a história do Supremo Tribunal Federal e, por extensão, do Brasil. Sua serenidade, seu cavalheirismo e sua grande cultura jurídica serão grandes aliados à presidência que ora se inicia. Todos nós, ministros do Tribunal Superior Eleitoral, sentimos orgulho e um enorme sentimento de reconforto com a chegada de Sua Excelência a este Tribunal Superior Eleitoral na qualidade de vice-presidente do presidente Alexandre de Moraes. Egresso do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, como disse, Ricardo Lewandowski é um exemplo para a magistratura nacional e tenho certeza será um símbolo de estabilidade para as nossas instituições democráticas. Coube-me, por generosa incumbência do presidente Alexandre de Moraes, fazer hoje esta saudação aos novos dirigentes e ao ministro Edson Fachin, que nos deixa temporariamente o agradável convívio nesta corte. Mas, diante de uma assistência tão vasta e tão ilustre, eu não poderia deixar de transmitir minhas palavras finais de confiança na capacidade do povo brasileiro de honrar e respeitar as tradições democráticas, de tolerância e de autocontenção na disputa política. Atravessamos montanhas e planícies em nossa história recente. Aprendemos com os nossos próprios erros e não podemos ter a ilusão de que fraturas possam ser recompostas sem dor e sofrimento. Nestes 200 anos de independência política do Brasil, é preciso nunca esquecer das experiências negativas de um passado conturbado, mas também não podemos deixar de lado a esperança e o otimismo tão caros à nossa gente e ao nosso espírito nacional. Sejam bem-vindos à presidência e à vice-presidência da Corte, eminentes ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski. O povo brasileiro confia e acredita em suas capacidades de liderar as eleições de 2022. Muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos a presença das ministras e dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Sua Excelência, o senhor ministro Gilmar Mendes. Sua Excelência, a senhora ministra Carmen Lúcia. Sua Excelência, o senhor ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, a senhora vice-presidente do STF, ministra Rosa Weber. Sua Excelência, o senhor ministro Luiz Roberto Barroso. Sua Excelência, o senhor ministro Nunes Marques. Sua Excelência, o senhor ministro André Mendonça. Registramos ainda a presença dos ex-ministros do STF, ministro Francisco Rezec, ministro Sepúlveda Pertence, ministro Carlos Veloso, ministro Marco Aurélio, ministro Nelson Jobim, ministro Aires Brito. Registramos ainda a presença dos ministros de Estado, ministro da Casa Civil Ciro Nogueira, ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres, ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ministro das Relações Exteriores Carlos França, ministro da Economia Paulo Guedes, ministro da Cidadania Ronaldo Vieira Bento, ministro das Comunicações Fábio Faria, ministro do Turismo Carlos Alberto Gomes de Brito, ministro-chefe da Secretaria da Presidência da República Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno. Registramos ainda a presença dos governadores de Estado e prefeitos, governador do Amapá, Valdez Góes, governador do Amazonas, Wilson Lima, governador da Bahia, Rui Costa, governadora do Ceará, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho, governador do Espírito Santo, José Renato Casagrande, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governador do Pará, Helder Barbalho, governador da Paraíba, João Azevedo, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador de Pernambuco, Paulo Câmara, governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, governador de Roraima, Antônio Denário, governador do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira, governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, governador do Tocantins, Vanderlei Barbosa Castro. Registramos a presença dos prefeitos, prefeito de Belo Horizonte, doutor Fuad Numan, prefeito de Ribeirão Preto, doutor Duarte Nogueira, prefeito do Rio de Janeiro, doutor Eduardo Paes e prefeito de São Paulo, doutor Ricardo Nunes. Eu agradeço as palavras do amigo ministro Mauro Campbell e chamo para o pronunciamento, em nome do Ministério Público, Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República e Procurador-Geral Eleitoral, doutor Augusto Aras. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento Sua Excelência, o senhor presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados e magistradas eleitorais brasileiros. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo presentes nesta solenidade. Cumprimento o excelentíssimo senhor ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os magistrados brasileiros. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa também de quem cumprimento todos os senadores aqui presentes. Cumprimento o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Cumprimento Sua Excelência, o senhor vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski. Cumprimento Sua Excelência, o senhor ministro Edson Fachin, a quem parabenizo nesta oportunidade por sua zelosa gestão à frente do TSE, em especial pelas iniciativas de combate à desinformação e à violência política. Cumprimento Sua Excelência, o senhor Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques.
Cumprimento Sua Excelência o senhor ministro Benedito Gonçalves. Cumprimento Sua Excelência o senhor ministro Sérgio Banhos. Cumprimento Sua Excelência o senhor ministro Carlos Robert. Cumprimento Sua Excelência o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti. Cumprimento os senhores presidentes de sempre, José Sarney, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer. Cumprimento todos os senhores ministros da Suprema Corte aqui presentes. Cumprimento todos os cidadãos brasileiros que têm, na maior festa cívica nacional que se aproxima, o momento áureo da cidadania. O Ministério Público Eleitoral parabeniza a chegada dos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski à presidência e vice-presidência desta Corte Superior Eleitoral, reconhecida por sua excelência e vanguarda, ao tempo em que reafirma seu compromisso com a transparência, segurança e equidade em todo o processo eleitoral. Sua Excelência, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é autor de inúmeros títulos consagrados de direito constitucional, doutor e livre docente pela USP. Antes de adentrar os tribunais superiores, adquiriu larga experiência jurídica como consultor, advogado e membro do Ministério Público Paulista. Na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, obteve a redução dos índices de criminalidade, em especial da taxa de homicídios. No Ministério da Justiça, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além de ter elaborado o Plano Nacional de Segurança Pública, junto com secretários de segurança estaduais e procuradores gerais de justiça. Temos convicção de que Vossa Excelência conduzirá esta Corte da Democracia com o mesmo zelo e eficiência, em especial na condução das eleições gerais. Receba, senhor ministro Alexandre de Moraes, os cumprimentos do Ministério Público Eleitoral, bem como nossos votos de uma excelente gestão à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Que Vossa Excelência seja sempre guiado pelas veredas da justiça e nada lhe falte neste mistério. Parabenizo ainda Sua Excelência, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, vice-presidente desta Casa. Desejo-lhe sucesso em todo o processo eleitoral deste ano, sabendo de antemão que o equilíbrio de Vossa Excelência, a competência, a lhaneza e a experiência acumulada numa magistratura das mais belas que eu posso testemunhar, observa os sagrados valores democráticos e o Estado de Direito. Ministro Lewandowski, os meus respeitos e também os votos de muito sucesso nessa gestão que se inicia ao lado do ministro Alexandre de Moraes. O processo eleitoral, como todos sabem, é de suma importância para a nossa democracia. Afirmava Aristóteles que, abro aspas, o povo fica tranquilo quando tem parte no poder. Assim, cabe-nos assegurar tanto a soberania popular quanto a paz social. Considerando esta dupla responsabilidade essencial ao bem-estar e prosperidade do país, prosseguiremos em nossa atuação fiscalizadora, com desassombro e sem escândalos, com atuação técnica e sem exceções às garantias da Constituição Federal. Nosso compromisso com a Constituição é permanente, é o pacto da nação pela democracia e pelo Estado de Direito. Nesta oportunidade, reiteramos e reforçamos a parceria do Ministério Público Eleitoral com o Tribunal Superior Eleitoral nas várias frentes que têm o propósito de assegurar o respeito à vontade do eleitor,
estamos irmanados na defesa do sistema eleitoral, no combate à desinformação e aos abusos de quaisquer naturezas. Mas, sobretudo, estamos atentos e vigilantes na sustentação do regime democrático que se expressa também por meio de eleições livres, justas, diretas e periódicas, como as que certamente teremos nos próximos menos de 2 meses. Quero também, neste final desta fala, cumprimentar o fundador do Ministério Público Moderno, o ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, a quem tive a oportunidade de ter como procurador-geral eleitoral quando era procurador regional eleitoral na Bahia, no início da década de 90. Sua Excelência, receba deste procurador-geral, que tem a honra de ter sido seu discípulo e continuar sendo, os meus agradecimentos pelas balizas mestras de um Ministério Público Eleitoral que respeita o voto votado e o voto apurado. Os nossos profundos agradecimentos, e esta é a homenagem que este procurador, em nome do Ministério Público Brasileiro, presta a Vossa Excelência. Juntos, fortaleceremos o Estado Democrático de Direito pela realização de eleições limpas, transparentes e seguras. Juntos, acataremos a soberania popular manifestada na vontade majoritária do povo brasileiro. Juntos, senhoras e senhores, pela atenção, muito obrigado. Senhoras e senhores, registramos a presença do ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, do ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, e do advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco. Registramos ainda a presença das seguintes embaixadas: Embaixada da Eslovênia, Embaixada da França, Embaixada da Geórgia, Embaixada da Índia, Embaixada da Irlanda, Embaixada da Liga dos Estados Árabes, Embaixada da Nova Zelândia, Embaixada da Palestina, Embaixada da República Árabe do Egito, Embaixada da República da Costa Rica, Embaixada da República da Guiné Equatorial, Embaixada da República da Nicarágua, Embaixada da República da Turquia, Embaixada da República de Cuba, Embaixada da República do Cabo Verde, Embaixada da República do Chile, Embaixada da República do Equador, Embaixada da República do Haiti, Embaixada da República do Malaui, Embaixada da República do Paraguai, Embaixada da República do Peru, Embaixada da República Dominicana, Embaixada da República Islâmica do Irã, Embaixada da República Oriental do Uruguai, Embaixada da República Tcheca, Embaixada da Rússia, Embaixada da Suíça, Embaixada da União Europeia, Embaixada da Venezuela, Embaixada de El Salvador, Embaixada de Israel, Embaixada de Luxemburgo, Embaixada de Portugal, Embaixada do Canadá, Embaixada do Gabão, Embaixada do Japão, Embaixada do Panamá, Embaixada do Reino dos Países Baixos, Embaixada da Espanha e Embaixada dos Estados Unidos da América. Agradecendo também as palavras do excelentíssimo Procurador-Geral Eleitoral, chamo agora para o pronunciamento, em nome do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, seu presidente, Dr. Beto Simonetti. Senhoras e senhores, muito boa noite. Inicialmente, cumprimento com muita alegria, com devido respeito, o presidente desta Corte, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, na pessoa de quem cumprimento todos os membros desta Corte Superior Eleitoral.
Presidente da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo brasileiro, Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes da magistratura brasileira, sobretudo os ministros do Supremo Tribunal Federal e as ministras do Supremo Tribunal Federal aqui presente, Presidente do Senado da República, o senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento todos os senadores e as senadoras da República, o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os deputados e as deputadas federais do Brasil, na pessoa do procurador-geral da República, Augusto Aras, cumprimento todos os integrantes e as integrantes do Ministério Público Brasileiro, o vice-presidente, ora empossado, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Ricardo Lewandowski, o corregedor-geral da Justiça Eleitoral, o ministro Luiz Campbell Marques, Mauro Luiz Campbell Marques, o ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Horbach, também recebam da mesma forma o meu respeito e meus cumprimentos. Aos presidentes da República de sempre, presidente José Sarney, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidenta Dilma Rousseff, presidente Michel Temer, da mesma forma recebam os cumprimentos da advocacia brasileira, aos advogados, às advogadas do Brasil, a todos os servidores da Justiça e à grande imprensa brasileira. Senhoras e senhores, trago a esta cerimônia a saudação de 1.300.000 advogados e advogadas do Brasil. Aos ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que assumem a presidência e vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral, reafirmo que podem contar sempre com o apoio da advocacia para defender a democracia e o sistema eleitoral brasileiro. O Tribunal Superior Eleitoral, composto por notáveis ministros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e de altivos e competentes ministros oriundos da advocacia, reúne todas as qualidades para conduzir de modo exemplar o processo eleitoral brasileiro. Com o apoio de todos os juízes eleitorais, advogados, membros do Ministério Público e servidores deste ramo especializado da Justiça. Prezados senhores ministros Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, é um orgulho para a Ordem dos Advogados do Brasil saudá-los nesta ocasião. Os senhores têm origem na advocacia e já prestaram relevantes contribuições à nossa profissão. Também são respeitáveis e reconhecidos professores no direito. Os ministros são juristas com larga experiência na vida pública e, com certeza, estão à altura da missão a ser cumprida. A gestão dos senhores nos dá a segurança de que as eleições serão conduzidas com o rigor e o equilíbrio necessários para fazer valer os ritos e os preceitos de nossa Constituição e de nossas leis. Aproveito a ocasião também para me dirigir ao ministro Edson Fachin, que agora encerra uma exitosa gestão como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Prezado ministro Fachin, quero registrar aqui a admiração e a gratidão da advocacia pela firmeza com que Vossa Excelência conduziu a preparação das eleições no Brasil até este momento. O sistema eleitoral e as instituições da República nos trouxeram ao mais longevo período democrático da história brasileira. Para seguir em frente, precisamos aprender e revisitar o legado dos grandes nomes do passado. Por isso, quero falar sobre Raimundo Faoro, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em um período de repressão aos direitos e garantias individuais. Faoro foi um dos responsáveis pela posição relevante que a OAB ocupa na história do país, justamente por ter conduzido um diálogo eficiente para a abertura democrática. Em 1978, na abertura da 7ª Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Raimundo Faoro afirmou: "Não chegamos a este passo da longa travessia da árdua jornada, armados unicamente com um corpo de doutrinas, com a clara indicação de um roteiro, o Estado de Direito, legitimado pela soberania popular e qualificado na autoridade da lei." E ainda naquela ocasião, Faoro observou que o Estado de Direito é um processo já aberto e já equacionado. A pacificação isoladamente não leva a ele, mas ele, o Estado de Direito, não se aperfeiçoa sem ela. No último dia 9 de agosto, presidente Alexandre de Moraes,
a OAB lançou o Manifesto à Nação em Defesa da Democracia. Nele reiteramos o nosso compromisso com as atribuições conferidas pela Constituição à Ordem dos Advogados do Brasil, a representação da advocacia e a guarda do Estado Democrático de Direito. Nossas bandeiras são a defesa do modelo federativo, da divisão entre os poderes, dos direitos e garantias fundamentais e do voto secreto, periódico e universal. Estado Democrático de Direito e advocacia não existem um sem o outro. Por isso, o acompanhamento sistemático das eleições é uma tarefa relevante para a Ordem dos Advogados. Nos importa verificar a legalidade e a legitimidade de cada passo do processo eleitoral, desde o início até a posse dos eleitos, sempre pelo voto popular. E assim tem sido a cada eleição, um processo limpo, seguro e muito bem conduzido pela Justiça Eleitoral. A OAB se mantém ao longo de 92 anos equidistante dos projetos concorrentes nas eleições, muito embora respeitando a todos. Nós não somos apoiadores e jamais seremos de governantes ou de candidatos, muito menos opositores. Nosso papel nas eleições é acompanhar e fiscalizar o processo. Neste ano, também conclamamos as candidatas e os candidatos a assumirem um pacto de respeito entre si e de obediência às normas eleitorais. Que todos tenham a convicção de que o único caminho a seguir é do respeito ao resultado das eleições. Todos os eleitos serão, sim, diplomados e tomarão posse. É também fundamental o respeito às prerrogativas dos advogados, dos candidatos, bem como o cumprimento das garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da presunção de inocência. Para concluir, quero lembrar o ensinamento de Rui Barbosa. Defensor do respeito às leis e ao Estado de Direito, ele escreveu sobre o civilismo. Para Rui Barbosa, a ordem civil implica a existência de um governo da lei contraposto ao governo do arbítrio, ao governo da força, ao governo da espada. Um dos pressupostos da democracia é o voto livre e o respeito à legítima expressão da vontade popular. E o compromisso de fé da advocacia brasileira e de sua entidade, a Ordem dos Advogados do Brasil, é com a democracia. O único regime capaz de governar as nações civilizadas, onde prevalece a ordem civil descrita por Rui Barbosa. Nosso norte está na Constituição e no Estado Democrático de Direito. Por isso, prezado ministro Alexandre de Moraes, ministro Ricardo Lewandowski e demais membros desta Corte, é que eu vos garanto que a Ordem dos Advogados do Brasil e a advocacia brasileira estão à disposição da democracia deste país. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, boa sorte. Senhoras e senhores, registramos a presença dos presidentes dos tribunais regionais eleitorais dos seguintes estados: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins. Eu agradeço as palavras do Dr. Beto Simonetti, agradeço as palavras de todos os eminentes oradores e consigno que os discursos proferidos honram o Poder Judiciário e integrarão os anais e a história do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Boa noite a todos. Eu quero iniciar cumprimentando o excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, agradecendo
o comparecimento, cumprimentar a primeira-dama, Michele, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, na pessoa de quem cumprimento todos os meus colegas do Supremo Tribunal Federal e todos os membros do Poder Judiciário. Cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senadores presentes. Da mesma forma, cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, em nome de quem cumprimento todos os deputados federais aqui presentes e que honram a Justiça Eleitoral. Cumprimentar os excelentíssimos ex-presidentes, o excelentíssimo senhor José Sarney, 31º presidente da República do Brasil. Excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva, 35º presidente da República do Brasil. Excelentíssima senhora Dilma Rousseff, 36ª presidente da República Federativa do Brasil. E excelentíssimo senhor presidente Michel Temer, 37º presidente da República do Brasil. Também quero aqui agradecer o excelentíssimo senhor Fernando Henrique Cardoso, 34º presidente da República do Brasil, que nos enviou mensagem no dia de hoje, uma carta, dizendo da impossibilidade do comparecimento, mas honrando a Justiça Eleitoral. Hoje, no dia 16 de agosto de 2022, tomo posse no honroso cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com os mesmos ideais com os quais iniciei minha formação acadêmica pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em 1986. Respeito à Constituição Federal, devoção aos direitos e garantias fundamentais, realização de uma justiça rápida, efetiva e eficiente, fortalecimento das instituições e concretização e aperfeiçoamento da democracia. Pressupostos essenciais para o desenvolvimento do Brasil. Com humildade e serenidade, firmeza e transparência, juntamente com meus colegas de tribunal, direcionarei todos os meus esforços para dar continuidade ao belíssimo trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob o comando do ministro Luiz Edson Fachin, na organização das eleições gerais de 2022. Nessa oportunidade, reitero meus cumprimentos ao ministro e amigo Fachin, reafirmando minha honra em poder ter convivido com Sua Excelência durante sua presidência no Tribunal. A firmeza de caráter, a excelência de postura e o competente trabalho são características natas do ministro Edson Fachin, que nos deixa, e a toda a Justiça Eleitoral, o importante legado de incansável e intransigente defesa do Estado Democrático de Direito. Um cumprimento especial também ao ministro Ricardo Lewandowski, que, para minha grande felicidade, assume o cargo de vice-presidente da Corte. O destino me honrou com a possibilidade de compartilhar as responsabilidades na condução da Justiça Eleitoral com um amigo, companheiro de departamento da Universidade de São Paulo e, mais do que isso, meu professor de Teoria Geral do Estado, meu professor e do ministro Dias Toffoli, de Teoria Geral do Estado, no longínquo ano de 1986, quando ingressei nas arcadas. Durante esses 37 anos, minha admiração e amizade só foram crescentes, ministro Lewandowski, sendo uma tranquilidade poder contar, nesse importante momento do país, com a parceria de um dos homens públicos mais competentes e experientes do país.
Justiça Eleitoral não poderia comemorar melhor e de uma maneira mais honrosa seus 90 anos de instalação, com a presença nessa cerimônia de nosso chefe de Estado e de governo, presidente Jair Bolsonaro, do presidente do Senado Federal, do Congresso Nacional, já citado, senador Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, do nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, chefe maior do Poder Judiciário, e orgulho de todos os magistrados, ministro Luiz Fux, bem como dos ex-presidentes da República. E com a presença, e eu faço questão aqui de agradecer nominalmente, com a presença de 22 governadores de Estado. Governador do Acre, Gledson Camelli, governador do Amapá, Valdez Góes, governador do Amazonas, Wilson Lima, governador da Bahia, Rui Costa, governador do Ceará, governadora do Ceará, Maria Isolda Coelho, governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, governador de Goiás, Ronaldo Caiado, governador do Maranhão, Carlos Brandão, governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, governador do Pará, Helder Barbalho, da Paraíba, João Azevedo, governador do Paraná, Ratinho Júnior, governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do Rio Grande do Norte, governadora Fátima Bezerra, do Rio Grande do Sul, governador Ranolfo Vieira Júnior, de Roraima, governador Antônio Denário, de Santa Catarina, governador Carlos Moisés, do meu estado, São Paulo, governador Rodrigo Garcia, de Tocantins, governador Vanderlei Barbosa Castro. E também a presença de inúmeros prefeitos municipais, que cumprimento em nome dos prefeitos de 3 grandes capitais. A minha capital, São Paulo, prefeito Ricardo Nunes, Rio de Janeiro, prefeito Eduardo Paz, e Belo Horizonte, prefeito Fuad Noman, demonstrando a força e a importância da presença dos estados, dos municípios, a força e importância do nosso federalismo para a justiça eleitoral. A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como o único caminho de crescimento e fortalecimento da República, e a força da democracia como o único regime político, onde todo o poder emana do povo e que deve ser exercido pelo bem do povo. Somos 156.454.011 eleitores aptos a votar. Somos uma das maiores democracias do mundo em termos de voto popular, estando entre as 4 maiores democracias do mundo. Mas somos a única democracia do mundo que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência. Isso é motivo de orgulho nacional. Para que isso tenha ocorrido nas sucessivas eleições e para que o Brasil possa comemorar o maior período de estabilidade democrática da República, de toda a nossa história republicana, o Tribunal Superior Eleitoral atua em conjunto com os 27 tribunais regionais eleitorais, a maioria aqui presente, representada por seus presidentes.
atua em conjunto com 2.637 juízes eleitorais e o mesmo número de promotores eleitorais. Atua com aproximadamente 22 mil servidores e 2.200.000 mesários, verdadeiros agentes da cidadania. A Justiça Eleitoral atua com competência e transparência, honrando e continuará a honrando sua histórica vocação de concretizar a democracia e a autêntica coragem para lutar contra as forças que não acreditavam no Estado democrático de direito e pretendiam, à época de sua instalação da Justiça Eleitoral, continuar capturando a vontade soberana do povo, desvirtuando os votos que eram colocados nas urnas. E aqueles aqui presentes que, como eu, atuaram na Justiça Eleitoral, e eu tive o prazer de atuar como promotor eleitoral na minha primeira comarca em Aguaí, no estado de São Paulo, 30 mil habitantes. Aqueles que, como eu, juízes ou promotores ou fiscais, atuaram, sabem do que eu estou falando, do desvirtuamento nas urnas, dos votos riscados, da caneta que se colocava no punho, e a Justiça Eleitoral, com coragem, com competência, com transparência, simplesmente encerrou essa nefasta fase da democracia brasileira. A vocação pela democracia e a coragem de combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e aos valores republicanos de respeito à soberania popular permanece nessa Justiça Eleitoral e nesse Tribunal Superior Eleitoral, que continuamente vem se aperfeiçoando, principalmente com a implementação e a melhoria das urnas eletrônicas. O aperfeiçoamento foi, é e continuará sendo constante, sempre, absolutamente sempre, para garantir total segurança e transparência ao eleitorado nacional, como demonstra a implementação da biometria, que somente não foi finalizada em virtude da trágica pandemia causada pela Covid-19, onde os trabalhos de biometria precisaram ser suspensos. Mas mesmo com isso, hoje, a biometria já está presente em 75,52% do eleitorado, num total de mais de 118 milhões de eleitoras e eleitores. Esse aperfeiçoamento, sempre repito, será constante e permitiu que em todas as últimas eleições os resultados fossem conhecidos no mesmo dia da votação. Importante destacar, isso me veio à mente depois que o discurso já estava pronto, mas eu consegui encaixar. É importante destacar que, se somarmos os votos dados no primeiro e segundo turnos nas eleições gerais de 2018, nas últimas eleições gerais, os votos dados aos chefes do Executivo federal e estaduais aqui presentes, ao presidente da República e aos 22 governadores de estado aqui que nos honram com a presença, nós temos aproximadamente 180 milhões de votos. 180 milhões de vezes as brasileiras e os brasileiros apertaram a urna eletrônica, confirmaram o seu voto e a Justiça Eleitoral computou e depois proclamou o resultado. Os brasileiros e as brasileiras declaram com confiança o seu voto, aguardando a apuração, a proclamação do resultado no mesmo dia, para segurança, tranquilidade e orgulho de nossas eleitoras e eleitores. Esse é o trabalho da Justiça Eleitoral. Um constante trabalho de reafirmação dos valores democráticos,
dos princípios republicanos e do respeito à soberania popular. A democracia existe exatamente para garantir a todas as brasileiras e a todos os brasileiros a possibilidade de periodicamente escolherem seus representantes. E no caso, agora em 2022, presidente da República, governadores de estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, existe para garantir. E a Justiça Eleitoral, por sua vez, existe para garantir que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, confiável e transparente. A Justiça Eleitoral nada mais é do que um instrumento constitucional para o exercício seguro e transparente das escolhas democráticas realizadas pelas brasileiras e pelos brasileiros, em respeito à soberania da vontade popular. Valor estruturante, essencial e imprescindível na construção e fortalecimento de uma democracia estável, justa, igualitária e solidária, que tenho absoluta certeza que é a democracia que todos nós aqui presentes queremos para o Brasil. O direito de voto é o ato fundamental para o exercício da vontade soberana do povo em escolher seus representantes de maneira livre e consciente. A mais importante, e aqui não há nenhuma dúvida, a mais importante garantia da democracia configura-se na liberdade no exercício do direito de voto. E deve ser efetivada essa liberdade, tanto com a observância do sigilo do voto, plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pela possibilidade do eleitor receber todas as informações possíveis sobre os candidatos, as candidatas, suas opiniões, suas preferências, suas propostas, receber essas informações, seja por meio da imprensa, seja por meio das redes sociais, seja por informações dos próprios candidatos e candidatas durante a campanha eleitoral. A liberdade no exercício do direito do voto exige a ampla liberdade de discussão e informação, no sentido de proporcionar ao eleitor uma escolha livre e consciente, impedindo qualquer coação ou pressão por grupos políticos ou econômicos. A liberdade do direito de voto depende preponderantemente da ampla liberdade de discussão, de maneira que deve ser garantida aos candidatos e candidatas a ampla liberdade de expressão e de manifestação, possibilitando ao eleitor pleno acesso às informações necessárias para o exercício da livre e consciente destinação do seu voto. Tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das diversas opiniões sobre os principais temas de interesses do eleitorado e sobre seus próprios governantes. A democracia não resistirá e não existirá, e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui essencial condição ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. Nesse cenário, a livre circulação de ideias, de pensamentos, de opiniões, de críticas, essa livre circulação visa a fortalecer o Estado democrático de direito e a democratização do debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima, em preponderância
ao direito à liberdade de expressão dos candidatos, das candidatas e do eleitorado. É a plena proteção constitucional da exteriorização da opinião, que não permite censura prévia pelo poder público. Entretanto, essa plena proteção constitucional da exteriorização da opinião não significa impunidade, não significa a impossibilidade posterior de análise e responsabilização por eventuais informações injuriosas, difamantes, mentirosas, fraudulentas, pois o direito à honra, intimidade, vida privada e a própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. A Constituição Federal não permite, inclusive em período de propaganda eleitoral, a propagação de discursos de ódio, de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático. Tampouco a realização de manifestações, sejam pessoais, sejam nas redes sociais ou por meio de entrevistas públicas, visando o rompimento do Estado de Direito com a consequente instalação do arbítrio. A Constituição Federal consagra o binômio liberdade e responsabilidade, não permitindo de maneira irresponsável a efetivação do abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado, não permitindo a utilização da liberdade de expressão como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, violência, infrações penais e toda sorte de atividades ilícitas. Eu não canso de repetir, e obviamente não poderia deixar de fazê-lo nessa oportunidade, nesse importante momento: liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, de destruição das instituições, de destruição da dignidade e da honra alheias. Liberdade de expressão não é liberdade de propagação de discursos de ódio e preconceituosos. A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódios e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a plena liberdade do eleitor em escolher seu candidato, sua candidata, depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no próprio processo eleitoral. A intervenção da Justiça Eleitoral, como afirmei anteriormente, será mínima, porém será célere, firme e implacável no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas, principalmente daquelas escondidas no covarde anonimato das redes sociais, as famosas fake news. E assim atuará a Justiça Eleitoral de modo a proteger a integridade das instituições, o regime democrático e a vontade popular, pois a Constituição Federal não autoriza que se propaguem mentiras que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições. A democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. A democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades,
na prevalência da educação e na garantia de saúde de todas as brasileiras e brasileiros. A democracia é uma construção coletiva de todos que acreditam na soberania popular. E mais do que isso, de todos que acreditam e confiam na sabedoria popular, que acreditam que nós todos, autoridades do Poder Judiciário, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, somos passageiros, mas que as instituições devem ser fortalecidas, pois são permanentes e imprescindíveis para um Brasil melhor, para um Brasil de sucesso e progresso, para um Brasil com mais harmonia, com mais justiça social, com mais igualdade e solidariedade, para um Brasil com mais amor e esperança. A presença de todos aqui hoje, no Tribunal da Democracia, nos honra e dignifica a justiça eleitoral. A presença do excelentíssimo presidente da República, do chefe do Poder Judiciário, dos presidentes da Câmara e do Senado, do Procurador-Geral da República, de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos 22 governadores dos estados, dos prefeitos de grandes capitais, das mais altas autoridades dos 3 poderes da União e estados, de quase 5 dezenas de embaixadores, demonstra que é tempo de união, é tempo de confiança no futuro e, principalmente, é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. Viva a democracia, viva o Estado de Direito, viva o Brasil, que Deus abençoe o povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Senhoras e senhores, registramos a presença do ministro de Estado da Saúde, Marcelo Queiroga, da ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito. Registramos ainda a presença das seguintes embaixadas: Alemanha, Argélia, Bangladesh, Croácia e do Reino de Marrocos. Tudo bem. Agradecendo novamente a presença de todos, em especial de Sua Excelência, o Presidente da República, o Presidente Jair Bolsonaro, Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, Senador Rodrigo Pacheco, Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Arthur Lira, Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, Dr. Beto Simonetti, Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de meus colegas do Tribunal Superior Eleitoral, meu vice-presidente, ministro Ricardo Lewandowski, corregedor-geral eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques, a quem novamente agradeço as palavras do discurso, ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbá e o nosso presidente Luiz Edson Fachin. Declaro encerrada a sessão. Senhoras e senhores, solicitamos a todos que aguardem a saída das autoridades da mesa, do cancelo e dos familiares dos empossados. Logo após, dar-se-á o deslocamento dos demais convidados. Os ministros empossados receberão os cumprimentos no Salão Nobre ao lado deste plenário. Tenham uma boa noite.
foi bom, né? Muita coisa improvisada para mim. Você é um homem imexível. Você não se moveu. Porque se você tivesse se movido, você tinha pisado em mim. É mesmo? Eu Que tava bom. grudada em Que você. bom que eu não Que pisei em você.